Hoje eu vou falar sobre o terremoto no Haiti de 2010 que matou mais de 300 mil pessoas. Eu fiquei lá desde o começo por 2 meses documentando a história das vítimas desse terremoto. Aqui você vai ver algumas imagens, fotos e vídeos que eu fiz naquele tempo. O terremoto do Haiti é uma das catástrofes naturais que aconteceram no nosso tempo recente que mais deixou marcas na lembrança de todo o mundo. Foi um terremoto que aconteceu no dia 12 de janeiro de 2010. Foi um dos terremotos mais fortes registrados em uma área populada. O terremoto do Haiti alcançou, na escala Richter, o grau de 7.0 e durou por vários segundos, destruindo praticamente toda a capital Port-au-Prince do Haiti. Eu cheguei no Haiti, fazia 2 ou 3 dias que havia acontecido. Quando cheguei, ainda haviam, debaixo dos escombros, muitas pessoas gritando, pedindo ajuda para serem retiradas dos escombros. Era um cenário completamente devastado. Os escombros dos prédios, que eram já velhos, porque a Port-au-Prince, na parte antiga da cidade, os prédios que já não tinham tanta manutenção, caíram e praticamente se esfarelaram, porque o solo do Haiti, a terra do Haiti, ela sempre foi muito arenosa, então o próprio material dos prédios era muito ruim. Uma das coisas que para a gente, enquanto brasileiros, né, a questão do Haiti deveria significar muito mais, foi porque em 2004 o Brasil assumiu a responsabilidade da ONU de enviar para o Haiti uma força de manutenção da paz. O que significa isso? Na época, o presidente haitiano, o Aristide, ele foi deposto, ele perdeu, ele teve que sair do país, pois houve um golpe, não um golpe militar, mas um golpe social contra ele. A população queria atacá-lo e matá-lo, então ele teve que abandonar o país e fugir. A França, que seria, né, porque o Haiti já foi lá atrás uma colônia francesa, a França deveria assumir então a responsabilidade de manter a paz dentro do Haiti, o sistema funcionando. Mas naquele momento, a França, não querendo investir mais no Haiti, que durante muitos anos eles tiveram uma relação muito conturbada, conseguiu convencer o presidente Lula naquele momento de que o Brasil enviasse então os militares para lá, prometendo de alguma forma contribuir para que o Brasil conseguisse um assento fixo no Conselho de Segurança da ONU. O governo brasileiro viu isso como uma oportunidade de mostrar que o Brasil poderia assumir responsabilidades internacionais e mandou essa força militar que inicialmente deveria ficar por apenas 4 meses no Haiti. De 2004 eles só estabilizariam a situação, né, lutariam, promoveriam a segurança da população civil até que pudesse haver outras eleições, mas a coisa foi se desenrolando. O Brasil precisou ficar no Haiti durante 13 anos, de 2004 até 2017. Nesse período, as relações, né, assim, os haitianos começaram a ver o Brasil de forma mais familiar, começaram a entender que o Brasil era também um país forte, era um país amigo, era um país, né, durante os anos 2000, o Brasil se promoveu muito com as melhoras econômicas e políticas pela qual o nosso país passou e começou então um fluxo muito grande de pessoas haitianas que resolveram vir tentar a vida aqui no Brasil. Então, né, depois do terremoto, esse movimento se acentuou ainda mais e hoje no Brasil eu acho que poucas pessoas podem dizer que ainda não tiveram algum encontro, alguma relação com uma pessoa vindo do Haiti que hoje vive aqui no nosso país. Terremotos tão fortes quanto aquele acontecem, né? Nós não conseguimos evitar que terremotos daquela magnitude aconteçam mais. Coisas que, né, da natureza que o ser humano não tem controle nenhum. Outros terremotos também muito fortes, né, ou quase tão fortes quanto aquele, já aconteceram em regiões da Europa, já aconteceram, né, no Japão, enfim, lugares, né, onde o número de terremotos, a possibilidade de terremotos é muito grande. Por que então no Haiti tantas pessoas morreram? Isso aconteceu exatamente pela pobreza em que o Haiti vive. A falta de manutenção dos prédios, muitas das favelas que haviam no Haiti, que eram em encostas, em morros, que o solo, ele praticamente, essas casas, elas praticamente não tinham alicerce. Então, quando houve o terremoto, elas
elas deslizaram dessas encostas como se fossem enxurradas de pedra, de metal, de concreto, e as pessoas ficaram soterradas ali debaixo. Então, se, por exemplo, essas casas, as pessoas no Haiti tivessem condições de poder construir casas melhores, se elas, por exemplo, as favelas e tal, não existissem, o número de mortos com certeza teria sido grande, mas absolutamente não chegaria nem perto das 300 mil pessoas que morreram. Depois de 2010, no início, houve então uma comoção. A comunidade internacional tentou investir dinheiro no Haiti para tentar reconstruir o país, tanto das ruínas, dos escombros, né, das pessoas que estavam amputadas, tinham muitas pessoas amputadas, todos os serviços públicos, né, hospitais, escolas, algumas estradas haviam sido danificadas, então precisavam ser reconstruídas. Tentou-se fazer isso, porém, o que aconteceu? Toda a corrupção, né, todo o dinheiro que foi investido no Haiti, hoje praticamente não se sabe onde esse dinheiro foi parar. As forças da ONU, não só do Brasil, que depois também receberam ajuda de outros países, entre eles o Chile, o Peru, né, países da América Latina, mas também de soldados, né, de forças da ONU vindas de Bangladesh e de outros lugares. Sabe-se que muitos desses soldados cometeram crimes no Haiti, crimes de violência, estupro, pedofilia. Existe hoje no Haiti um número enorme de crianças que são filhas desses soldados, mas que não têm mais, né, os soldados foram embora, talvez nem saibam que tenham deixado seus filhos ali, né, mulheres grávidas dessas relações. Muitas denúncias de pedofilia de soldados da ONU que se aproveitaram de crianças haitianas, né? Também houve uma crise muito grande logo depois do terremoto de cólera, porque os mananciais, as nascentes do Haiti também ficaram muito contaminadas com o terremoto, contaminadas por todo o lixo, né, que se produziu durante o terremoto, dos animais que morreram, mas também de muitos corpos de pessoas. Uma das cenas que mais me marcou no Haiti foi ter chegado ao hospital. Uma das partes desse hospital não havia colapsado, então ainda estava funcionando. E ali tinha uma montanha, era uma montanha de corpos amontoados, né, já em putrefação. Era janeiro, isso aconteceu em janeiro e era bastante quente, era um período muito quente no Haiti. E aqueles corpos, eles estavam, além de exalando um odor indescritível, né, assim, eles também estavam, né, expelindo óleo, os restos dessas pessoas. E isso tudo estava contaminando cada vez mais o lençol freático, contaminando todo o solo do Haiti. Também uma outra experiência bastante marcante para mim dentro desse período foi ver como aquelas pessoas que haviam sobrevivido, elas haviam sido praticamente deixadas à sua sorte. Na época, nós precisamos lembrar que a força da ONU, o Brasil, apesar de já estar lá há 6 anos, essa força da ONU não estava lá para promover a ajuda humanitária ao país. Então, quando aconteceu essa catástrofe, o acesso à comida, a medicamento, enfim, a grandes quantidades de alimento, comida, remédio, enfim, né? Isso era muito restrito. Então, a própria ONU foi pega de surpresa nesse evento. E muitas pessoas começaram, então, a saquear. Elas iam no centro da cidade, onde haviam as ruínas, e começavam a cavocar para ver se ali elas conseguiam encontrar comida ou alguma coisa que elas poderiam trocar por comida. Enquanto elas cavocavam, né, elas faziam esses buracos, esses escombros, elas se deparavam com corpos, elas se deparavam com restos de animais, restos de pessoas que haviam sido, né, mutiladas pelo concreto ou pelo ferro que havia caído sobre elas. E eu estava acompanhando um grupo de pessoas que foram saquear uma loja de material, de produtos para casa, né? Fogões, geladeiras. O prédio estava metade dele colapsado, mas a parte com alguns móveis e utensílios domésticos ainda estava em pé. Eles forçaram, né, a entrada. Nesse momento, a polícia do Haiti chegou
tentando reprimir. Porém, houve um conflito entre a polícia do Haiti e alguns soldados americanos, que os soldados americanos falaram, não se preocupem, nós vamos tomar conta da situação aqui. E ali os haitianos entenderam o quê? Que os soldados americanos haviam então desautorizado a polícia haitiana na sua função básica de manter a ordem. E isso eles começaram a se excitar e a ficarem mais excitados, os nervos mais excitados. Eles entraram dentro dessa loja e começaram a saquear. Eu consegui entrar junto com eles dentro da loja. Alguns poucos minutos depois, enquanto nós estávamos lá, um grupo de soldados, de policiais do Haiti, junto com talvez, me parece que eles eram seguranças privados que estavam ali para guardar a loja, chegaram e entraram dentro desse lugar atirando. E eles assassinaram a sangue frio, ali, né, a queima-roupa, um menino haitiano. E todos escaparam, né? Eu consegui também sair de dentro da loja e depois, tentando, né? Eu já estava do lado de fora da loja, eu vi que um amigo meu, fotógrafo italiano, Samuele Pelecchia, ele, desinformado, ele foi tentar entrar na loja. E eu falei, eu fiquei com muito medo, pensei, se esse meu amigo entrar nessa loja nesse momento, ele pode também ser atingido. Então eu corro, né, para tentar entrar na loja para avisar esse meu amigo que ali as pessoas estavam, né, um policial havia acabado de assassinar um menino. Quando eu entrei, vejo, né, me deparo com esse meu amigo já saindo e vejo que o policial ou segurança, que havia assassinado o menino, ele está segurando um homem, né, pela terra, um homem deitado por terra. Acho que ele vai, mais uma vez, assassinar mais uma pessoa. Haviam uns soldados americanos em pé, próximo deles, e quando eu vejo que os soldados americanos, então, se afastam daquela situação, eu corro para cima e pergunto para o homem deitado no chão qual era o nome dele, para eu saber, falar assim, olha, para que o policial soubesse, tivesse certeza que ele, ali, aquele homem, havia me dito o nome, nós sabíamos quem ele era. Esse homem, ele aponta, né, em direção ao menino que havia sido assassinado e nesse momento o policial começa a chutar a cabeça dele e pisar na cabeça dele. Então, nessa situação, eu acho que fica muito claro, né, que o quanto aquelas pessoas, a população civil do Haiti, além de não estar recebendo a ajuda na qualidade necessária, mas na quantidade necessária, porque a ajuda no Haiti, ela precisava ser muito grande, comida, remédios, enfim, como eu disse. Essa população não estava recebendo isso e aquelas pessoas estavam completamente desesperadas e o Estado não havia outra coisa para fazer senão a repressão mais violenta possível contra essas pessoas. Eu acho que o Haiti, para a gente, é muito importante, porque nós brasileiros, como eu falei, o governo brasileiro enviou nossas forças militares brasileiras para lá para manter a paz, para, né, assegurar que as pessoas pudessem viver em segurança. Não conseguiram promover isso. Depois de 13 anos, o Haiti hoje continua num caos, né? Nós podemos falar nisso num outro programa. A população brasileira praticamente não sabe, não conhece absolutamente nada do que aconteceu no Haiti. Então, eu acho que é muito importante, né, que cada vez mais a gente possa entender qual foi a responsabilidade do Brasil, quais foram as falhas que o Brasil cometeu para que o Haiti não pudesse ser o país que merece ser. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você ainda não segue o canal, se inscreve no canal e deixa os seus comentários aí que a gente volta no próximo vídeo. Muito obrigado.